Bom dia! Que bom que você está conosco. Já vejo alguns rostos conhecidos de volta. Um pessoal mais coradinho, assim, algumas pessoas que conseguiram tirar férias, foram para a praia. Que bom, né? Que bom a gente poder descansar. E com certeza suas férias merecidas, mas tanta gente retornando, estando aqui com a gente. Pastor Gerson, que estava de férias, com a Mazé, estão de volta aqui com a gente. E outros pastores também estão começando a retornar. Mas que bom que você está no meio da gente. Você também que é nosso visitante, daqui a pouco nós vamos conhecer você melhor. Você que está acompanhando a gente pela internet, que bom fazer parte dessa família. Que bom estar na casa do Pai. Que bom estar em casa. Não é verdade? E eu queria te convidar agora a ficar em pé um minuto, abrir a sua Bíblia. Amém? Você trouxe Bíblia? Olhe para o lado, veja se alguém não trouxe, compartilhe a sua Bíblia com alguém. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Vamos ler sobre essa história linda. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, o capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Então o oficial disse, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também ofereço as ordens dos meus superiores. E tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai. E a outro, venha, ele vem. E ao meu servo, faça isto ou aquilo, ele faz. Por isso, sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia e ela sairá. Jesus ficou tão maravilhado, voltando-se para a multidão, disse, eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo isso a vocês, muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas serão lançados para fora na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, vá para casa. Aquilo em que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Amém? É esse Jesus que você veio adorar nessa manhã. Esse mesmo Jesus que teve esse encontro com o centurião romano está aqui no meio de nós. E ele nos desafia a ter esse tipo de fé. Uma fé que não seguia por vistas. Uma fé que acredita apesar das circunstâncias. Uma fé que crê mesmo sem vê-lo. A fé do crente. A fé que traz à realidade aquilo que não existe, como diz em Hebreus 11, versículo 1. Eu gostaria de iniciar esse culto, te dando a oportunidade de fazer uma oração. E dizer ao Senhor Jesus, eu tenho pessoas que eu deixei em casa. Eu tenho situações que eu deixei em casa, que precisam do teu milagre. Mas talvez eu não tenha a fé desse centurião. Eu não tenha essa confiança. Eu quero te pedir, antes do Senhor fazer o milagre, muda o meu coração e a minha fé, para que eu possa crer desse jeito e eu possa ver coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Amém? Você deseja orar assim? Então feche os seus olhos, faça a sua oração nessa manhã, porque esse é um Deus que nós adoramos, um Deus que contempla a nossa fé. E a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito, muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Faça a sua oração nessa manhã.
Nesta manhã, Senhor, nesta hora, a Tua igreja está reunida em Teu nome, Senhor, e orando, Senhor, e buscando a Tua face, e desejando, Senhor, ardentemente a fé daquele centurião, Senhor. Que fé, Senhor, que fé que encanta os nossos corações, uma fé, Senhor, que encantou o próprio coração do Senhor Jesus, a ponto de dizer que nunca em Israel se viu tanta fé assim. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos incondicionalmente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar sem reservas, porque o Senhor é o Deus que se alegra com aqueles que crê, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Dá-nos fé, Senhor, dá-nos confiança, que o Senhor seja a razão, o foco da nossa fé. Ó Deus, visita cada coração nesta manhã, derramando a Tua bênção, a Tua graça, e que pela fé, Senhor, aqueles que estão longe, precisando da ação do Teu Santo Espírito, possam ser curados, visitados, em o nome de Jesus. Aceita a nossa adoração nesta manhã, Senhor. O culto que Te prestaremos é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido a cantar esse hino que declara exatamente isso. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dá-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Creia. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Eu quero ouvir você, nossa fé. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Sim, Ele contemplará. E Ele responderá a cada um, segundo a medida da sua vontade, mas também segundo a medida da fé e da confiança do nosso coração. Que a nossa fé cresça nessa manhã. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir porque é para o Senhor, não é? Graças a Deus. Você pode se assentar um pouquinho. Nós nessa manhã temos a alegria de receber pessoas, e eu queria convidar aqui para estar conosco a Angelina Magalhães, trazendo o papai, a mamãe e os familiares.
o Francisco Mãinca Portugal da Costa, trazendo o papai, mamãe, Hélio, Lígia e os familiares. Também o Eduardo Romão Chiumento, acho que é assim, né? Trazendo o papai, a mamãe, Adriano, Jaqueline, toda a família. Pode subir aqui. Nós queremos orar por esses pequeninos, que o Senhor dá a estas famílias, mas elas entendem que esses bebês são do Senhor, e elas estão dizendo, são da casa de Deus, são do Senhor, são nossos como família espiritual também. Nós queremos recebê-los, apresentá-los a Deus, e esse é um tempo tão precioso dessa família espiritual que somos, né? Mas também, enquanto eles chegam aqui, eu gostaria de conhecer então mais uma vez agora você, que veio nos visitar nessa manhã. Talvez, vou fazer uma pergunta aqui, você quer ver? Tem alguns pastores talvez entre nós, porque se você é pastor que nem eu, você tira férias e vai conhecer outro lugar, vai visitar outra igreja, né? Então quero saber bem rapidinho, tem pastores conosco aqui? Queria reconhecer você, se você puder ficar de pé. Tem? O pai do Eliezer está aqui. Bem-vindo, querido, que coisa boa, né? Deus abençoe vocês, família. Tem mais pastores aqui? Deixa eu ver, tem? Ah, tá lá, o Márcio, bom, querido, joia. Deus abençoe você também, os outros que estão conosco. Obrigado, querido, pela tua presença, por todos vocês. E você que veio pela primeira ou segunda vez, está com a gente também, coragem, fica de pé, porque essa família quer dar um abraço em você, tá? Vamos lá, pode ficar de pé no seu lugar. E você que é da gente aqui da casa já sabe, né? Dá um abraço nessa pessoa, e nós queremos dizer a vocês que vocês são bem-vindos. O desejo do nosso coração é que Deus fale hoje de um jeito muito especial, pessoal, no seu coração, e que essa família seja também o seu lar, a sua casa. Esse é o desejo do nosso coração. Muito bem-vindos. Agora a gente quer conhecer esses bebês e orar por eles. Vamos ver aqui, quem que está aqui? Esse é o Eduardo. Dá para chegar aqui? Vamos ver. O close da câmera. Olha lá, ó, que bonitão. E pessoal, vamos lá, vamos lembrar como é que a gente faz? 1, 2, 3. Olha que lindo. Quanto tempo tem o Eduardo? Vai fazer 2 meses. 2 meses, olha que lindo. 7 quilos, 2 meses, que coisa linda. Deus abençoe vocês. Vamos dar uma olhada aqui na Angelina, ó, do pastor Eliezer, que coisa boa, toda a família junta, que bom que vocês estão aqui. Olha lá, ó. 1, 2, 3. Olha o lacinho dela, não é lacinho, né? Eu já perdi a prática, perdão, gente, é a faixinha, né? Olha que bonita, né? Que linda, Deus abençoe. Vamos ver aqui agora, o Francisco. Vamos chegar aqui. E tem mais gente aqui hoje, olha lá. Ah, o irmão do Francisco, né? E essa família toda junta aqui. Parabéns, viu, gente? Que bom. Olha lá, ó. 1, 2, 3. Quanto tempo está aqui ele já? 3 meses. Olha que lindão, né? Que bom. Queridos, nós vamos orar por esses aqui hoje de manhã. Quero lembrar os familiares aqui. Eu sempre me lembro de uma história de uma criança que estava aprendendo a se conectar com o Senhor, e era aquele que depois se tornou o profeta Samuel, e ele estava ali na casa de Deus, e o Senhor começou a querer falar com ele, chamá-lo para si e oferecer, colocar aquela missão toda, né, nas mãos do pequenino Samuel. E então Deus usou uma pessoa mais velha para que o profeta Eli pudesse ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus e a responder positivamente a essa voz. Essa é a missão da gente como família, como gente que ama o Senhor. E o desejo da gente é que vocês sejam muito bem sucedidos nessa tarefa. E nós, como família espiritual que somos, né? Vamos dizer, nós estamos juntos, queremos ser instrumentos de Deus para que todos esses aqui se tornem depois homens e mulheres que sejam referenciais de fé nessa sociedade. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Se você puder estender sua mão até aqui, para que a gente possa orar. A gente, com as nossas mãos, estamos dizendo só: Senhor, concordamos com a tua bênção nessa manhã para essas famílias aqui. Somos parte disso, queremos fazer parte disso. Vamos orar? Estenda a tua mão até aqui. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque os pequeninos são um presente do Senhor para nós. Eles são teus. E por isso, quando os recebemos, Deus,
entendemos que devemos apresentá-los e dedicá-los ao Senhor, porque são teus, sempre foram teus. E enquanto estão conosco nesta vida terrena, Senhor, queremos fazer o nosso melhor, queremos dedicar a nossa vida para que eles conheçam a Ti e eles se tornem gente de bem, gente que vai temperar o mundo com sua vida, com o seu jeito simples, gostoso de viver na presença do Senhor. Por isso pedimos a bênção do Senhor para Angelina, para Francisco, para Eduardo, e Deus, que cada um deles, desde esses primeiros momentos da vida, ó Deus, percebam a Tua presença, o toque do Senhor de um jeito muito especial e pessoal, e que dentro da casa eles possam ser apresentados ao Senhor como o único Senhor, Salvador da vida. Ó Deus, como igreja, queremos dizer, usa-nos também, porque queremos ter a alegria de vê-los brincando nesses corredores e Te conhecendo enquanto estão aqui conosco também. Ó Deus, abençoa, protege, põe os Teus anjos em redor, e Deus, transforma-os em homens e mulheres de fé nessa terra, porque queremos servir ao Senhor, e queremos que o nosso legado sejam sim homens e mulheres de fé nessa terra, estes aqui que hoje apresentamos ao Senhor. Ouve a nossa oração e abençoa, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe cada família, Deus abençoe vocês. Vamos continuar adorando a Deus. Hoje nós temos o testemunho, não é isso? Não, primeiro vem o nosso Acontece na PIB. Então vamos ali ficar atentos a tudo que temos pela frente como igreja nessas próximas semanas. Realmente não existe provação maior do que o nosso Deus. E como nós cantamos agora há pouco, nós podemos sim, a cada dia, viver rompendo em fé. Esse é o Acontece na PIB, um momento do nosso culto, também de adoração e louvor a Deus, através das informações, das notícias, das novidades, as oportunidades nos ministérios para você servir, para você participar, orar, para você investir no seu crescimento espiritual, no seu relacionamento com Deus. São tantas coisas para acontecer neste ano, que será um ano tão especial para a nossa igreja. E como você já sabe, este é o ano do centenário da nossa igreja, 13 de maio de 2014, comemorando 100 anos da primeira Igreja Batista de Curitiba. Temos o desafio da nossa construção e por isso você é convidado para participar junto com a gente, com o retorno da cantina às 6 horas da tarde, com um delicioso pastel em prol da nossa construção, e também dia 5 de fevereiro. Você sabe que dia é esse? É o dia que você vai anotar na sua agenda, 5 de fevereiro, uma quarta-feira à noite, para participar junto com a gente de um delicioso jantar em prol da construção. Por que dia 5? Porque faltarão apenas 100 dias para o centenário da nossa igreja. Fica ligado com essas e outras novidades agora no Acontece na PIB. A vida é feita de influências. Todos os dias inspiramos pessoas com nossas ideias, iniciativas e comportamentos. E é pensando nisso que o CFM capacita seus alunos para a atuação ministerial e práticas relevantes no reino de Deus. CFM. Influencie vidas, inspire valores.
Fique atento à agenda do Acontece na PIB. Ainda nesse mês, você que deseja aprender a linguagem de sinais, faça parte do curso de Libras, que acontece agora em janeiro. Ou então você que já conhece o CFM, mas talvez não saiba, nós temos um núcleo de línguas também. Oportunidade para você começar o ano aprendendo uma nova língua. Aproveite também para se planejar para os retiros da nossa igreja. Já em maio nós teremos o retiro de casais, onde você pode obter mais informações no stand, no corredor. E também no mês de maio nós temos um retiro de mulheres, então ainda temos poucas vagas. Aproveite para garantir a sua vaga. Já estão abertas as inscrições para o espaço Vida e Arte. A oportunidade para você aprender um instrumento musical como violão, guitarra, piano, ou quem sabe você, pai e mãe, que deseja matricular o seu filho nas aulas de balé, crianças de 2 a 11 anos. Lembrando também das crianças que desejam se batizar, atenção pais, você precisa falar com alguém da equipe do Ministério Infantil para começar um discipulado infantil. E dia 31 de janeiro, no final desse mês, nós temos uma vigília também aberta a toda a igreja. Você é convidado a participar junto com a gente. Essas são algumas das novidades que acontecem na nossa igreja. Tem mais informações na sua revista. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo Acontece na PIB. Bom dia, irmãos, graça e paz. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos ter a oportunidade de ao vivo testemunhar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Evangelho, a graça do Senhor através de Jesus Cristo na cruz, é o poder de Deus para a salvação e para a transformação de vidas. A gente vai ter a oportunidade de ver um vídeo que foi produzido pela Rede Record e apresentado em rede nacional. Vamos ter aqui a oportunidade de ver um resumo desse vídeo falando de um casal de Deus que foi transformado e que hoje serve ao Senhor como missionário dos batistas, trabalhando na Cristolândia. Ex-travesti, ex-drogado e ex-criminoso. Hoje ele mudou de opção sexual, casou e quer ter filhos. Será possível? Um trabalhador esforçado no campo. Aqui eu vou fazer a cerca, né? Aqui eu vou fazer a horta, o galinheiro. Um marido carinhoso com a mulher. As pessoas falavam que não ia dar certo. Que não ia dar certo, né? Um homem que não esconde o grande sonho de ser pai. Eu fico assim emocionado porque eu estava cego. Fico triste. Você se arrepende daquela vida? Eu me arrependo porque eu não tinha visão. Travesti, né? Quando eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Aí com 13 anos eu comecei a colocar saia, tomar hormônio, modificar meu corpo, né? E modificar. Aí com 15 eu coloquei silicone. Com 16 anos para 17 anos para 18 anos, foi para a Europa. Sérgio morou em vários países da Europa: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Suíça e Itália. Lá trabalhava em casas noturnas e se prostituía. E aí eu comecei a cheirar heroína, usar muita droga, e aí começou a minha destruição, né? O vício consumiu todo o dinheiro de Sérgio. Ele voltou para o Brasil, mas não conseguiu largar as drogas. Foi parar na Cracolândia. Olha, 10 anos. 10 anos na Cracolândia? 10 anos na Cracolândia, na Estação da Luz. Como travesti? Como travesti. Mas os programas não pagavam mais somente a comida. Alimentavam o vício que exigia cada vez mais. Me prostituindo, roubando, fazendo tudo que não presta. Você roubava? Roubava. Para conseguir comprar droga? Para conseguir
para comprar droga, roupa. Foi preso? Fui de várias vezes. Foi na Cracolândia que a vida de Sérgio começou a mudar. Lá ele conheceu um grupo de voluntários que trabalha com os dependentes químicos. Largou o crack e resolveu transformar de novo o corpo. Tirei o peito, fiz plástica na orelha, cortei o cabelo, tirei silicone, várias cirurgias. Você tinha silicone onde? Tinha silicone nas pernas, no quadril, nos seios, né? Tirou tudo? Tirei tudo. Ficaram cicatrizes? Ficou. Muitas cicatrizes pelo corpo? Não, só aqui. A última cirurgia foi feita em Curitiba. Foi lá que Sérgio conheceu Miriam, voluntária do mesmo grupo que o ajudou. A convivência aproximou os dois, até que um dia eles saíram juntos. Aí eu peguei, lasquei um beijo nela e me apaixonei. Sérgio e Miriam nunca mais se afastaram. Estão casados há 2 meses. Parabéns. Eles moram numa chácara no interior de São Paulo. Aqui, Sérgio aprendeu a cuidar da horta. Você nunca imaginou naquela época que um dia ia trabalhar no campo, ia trabalhar na terra, ia trabalhar com uma enxada, ia trabalhar com animais? Não, porque é totalmente diferente, né? E você sente saudade da vida que levava lá na Europa? Tô assim. Tava certo. Eu fico triste. Mas eu tenho que mostrar. A gente, quando vai para as drogas, vai para os caminhos errados, a gente paga um preço muito alto. O preço é caro. E hoje eu estou aqui mostrando e falando porque não era nem para mim estar vivo. Hoje, Sérgio é voluntário na recuperação de pessoas dependentes de drogas. É ele quem cuida da comida. E se alguém não chega na hora certa... Espera aí. E essa turma aí que não tá vindo? Ó o café! A casa que o Sérgio está morando com a esposa é uma casa simples, mas é uma casa bastante grande. São quantos quartos? 2 quartos. 2 quartos. Tem 2 quartos, tem 3 banheiros. Aqui é a sala e nessa outra parte aqui é a cozinha, onde a Miriam passa boa parte do dia também. E essa casa grande é por quê? Porque vocês já estão pensando em aumentar essa família, Sérgio? Já está aqui, preparou o quarto, tudo, né? Já tem o quarto para as crianças? Tem um quartinho, sim. Já está separado? Já. Miriam não se importa com as dúvidas. Minhas amigas falavam para mim assim, ó, você tá louca você ir para São Paulo acompanhando uma pessoa assim, o Sérgio, né? Vai que o Sérgio tem uma recaída. Eu gostei tanto dele, ele gostou tanto de mim, assim, a gente se apegou assim, um no outro, assim, que a gente superou tudo isso. Se realmente essa mulher é capaz de entender que ela tem um parceiro honesto e transparente e corajoso, eles podem formar um casal extraordinário em termos de amor e de plenitude. Toda honra e todo louvor àquele que por nós morreu na cruz, Jesus, amém? Sérgio e Miriam. Miriam era aqui de Curitiba, se conheceram aqui e em São Paulo se casaram e hoje são missionários em formação da Junta de Missões Nacionais.
E agora, ao vivo, vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o Sérgio, o testemunho dele. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. A graça e a paz, você que está via internet no Brasil todo, porque nós divulgamos, porque nós viajamos no Brasil todo, testemunhando o poder de Deus na minha vida e daqueles que estão acorrentado pelos pecados, porque Deus transforma uma pessoa. E minha vida foi muito difícil, mas eu sou filho de crente, né? Minha mãe orando 30 anos pela minha vida. Fui criado dentro da igreja, mas não quis saber dos caminhos do Senhor Jesus. E aí fui parar, comecei muito cedo, perdi meu pai, fui violentado como criança, e aí comecei a andar com os maus companhia, e com 12 anos já comecei a vestir saia, colocar silicone, com 13, 15 anos, 17 anos, fui parar na Europa, trabalhando com os travestis da mídia. Hoje, quando eu estava na Europa, caí nas drogas, e depois fui parar na Cracolândia, fui parar na cadeia, no Carandiru, roubava, assaltava, não queria saber mais, minha vida destruída, mas minha mãe sempre orando pela minha vida. E aí, minha mãe nunca desistiu, orando pela minha vida. E aí, conheci a primeira igreja batista de São Paulo, e conheci pastor Humberto Machado, da Junta de Missões Nacionais, Soraya Machado, minha mãe, que cuidou de mim, né? E depois, eles me mandaram para um centro de formação cristã. E aí, me humilhei para Jesus e falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A situação, porque eu não tinha mais solução, eu estava esperando a morte, e aí Jesus pôs a mão, e aí falei: vou me pegar a Jesus. E aí comecei o Espírito Santo começou a tocar na minha vida de novo. E aí cortei o cabelo, tirei o silicone, né? E depois, Junta de Missões Nacionais do Rio de Janeiro, pastor Fernando Brandão, pastor Samuel e pastor Ezequias Maria Helena, né? E começaram a fazer o trabalho de discipulado comigo, me ajudou. Conheci pastor Pascoal Peragini no Rio de Janeiro, e aí pastor Pascoal sensibilizou com a minha história, porque logo de cara eu me batizei com silicone e tudo. E aí o pastor Pascoal Peragini se sensibilizou e me abençoou com a cirurgia. Aí com o médico Nassif, doutor Nassif. Aí cheguei aqui, trabalhei nessa igreja como voluntário, e Deus começou a operar mais na minha vida. Deus queria muito mais, e eu brigando com Deus, né? Deus, não aguento esse frio de Curitiba, saí do Rio de Janeiro, e Deus falou: calma lá, rapaz, estou no controle da sua vida, eu que determino a sua vida. E aí Deus me abençoou. Fiz a última cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, conheci Miriam, trabalhando nessa igreja. E eu já estive nessa igreja, testemunhando. Essa igreja orou pela minha vida. Orou pela minha vida. E aí, né, Deus abençoou tão ricamente, né, que me deu essa esposa maravilhosa. E eu me apaixonei. Hoje estamos 1 ano casados,
um ano de namoro, já estou entrando no 3 anos de casado. Glória a Deus por isso. E toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. E a mídia da televisão me persegue em São Paulo. Por quê? Porque eles querem Ibope, quer mostrar que eu superei, mas eu não superei nada sem o amor de Jesus, sem as orações da minha mãe. E a estrela aqui é Jesus, não é o Sérgio e nem a Miriam. Eles que têm que brilhar na minha vida. Romanos capítulo 1, né? Trocaram a verdade de Deus, né? Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram a servir as coisas dos seres. Por causa disso, se entregou paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações naturais. Ao contrário, da mesma forma, homem também abandonaram relações naturais. As mulheres se inflamaram de paixões um pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam-se o castigo merecido pela sua perversão. E aí, João 8:32, conheceres a verdade vos libertará. E depois, né, 2 Pedro, portanto, livre de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência, como criança, cresce nascida, desejar de coração do leite espiritual puro, para que por meio deles cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. E 9, versículo 9, vocês, porém, são gerações eleita de sacerdócio real, nação do santo povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Mas eu estou aqui com o folhetinho PAN, o PAN missionário. Eu estava na porta com minha esposa, entregando para vocês. Hoje nós trabalhamos na Cracolândia do Brasil. Minha esposa trabalha com as criancinhas das Cracolândia. Minha esposa trabalha com as mães da Cracolândia. Hoje tiramos mais de 5.000 pessoas da Cracolândia. E hoje nós estamos no Centro de Formação Cristã, trabalhando com as mães da Cracolândia. E nós precisamos esse PAN missionário, né? Aqui, a partir de R$20, para nos ajudar, nos abençoar. Porque o ano que vem, nesse ano, a gente termina a escola. E a Junta de Missões Nacionais, com a Junta de Missões Mundiais, estão nos abençoando nossas vidas. E a gente vai, o ano que vem, para o seminário. E a gente precisa desse PAN missionário, a partir de R$20, por nós nos adotar, para nós se tornar missionários efetivos, para continuar nosso trabalho. Mas, mesmo assim, nós vai continuar nosso trabalho. O trabalho não deve parar, e sim deve continuar. E eu estou aqui testemunhando o poder de Deus. E agradeço à igreja, porque eu sou fruto das suas orações, da sua contribuição. Porque se vocês não tivessem investido em vidas nas Cracolândia, eu não estaria aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Miriam, esse jovem tem cuidado bem de você? Sim, pastor. Amém, amém. Graças a Deus, irmãos, por esta bênção. Quero chamar o pastor Eliezer. Ele não está aqui? Vem, pastor Marcelo, por favor. Orar por este casal
E orando por ele, nós estaremos orando por milhares de pessoas que estão sendo recuperadas das drogas, da prostituição, estão servindo ao Senhor. O Sérgio hoje e a Miriam são missionários em formação, porque a partir do encerramento agora do término do 2º grau, eles vão começar a estudar no CIEM, porque eles querem ser missionários efetivos da Igreja Batista, servindo nas Cracolândias do Brasil. Ore por eles e quem sabe Deus colocar no seu coração, apoie também esse ministério. Pastor Marcelo. Vamos orar? Você pode ficar de pé e mais uma vez estender suas mãos para cá? Nós queremos orar. E com a nossa oração, não só agradecer pela vida deles, mas dizer: Senhor, envia-os, porque nós como família, como igreja, vamos apoiá-los e estaremos juntos nessa obra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado nessa manhã por sermos presenteados pelo Senhor com a vida e o testemunho do Sérgio, da sua esposa. Obrigado, Deus, pela Miriam, por tudo que eles têm vivido na presença do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu poder e amor imensos, que nos alcançam onde estamos e como estamos, e nos transforma para sermos tudo aquilo que o Senhor sonha, que o Senhor planejou desde a eternidade. Obrigado, Deus, pelas vitórias, pela liberdade, pela bênção do Senhor na vida deles. Oramos, Deus, para que a tua bênção, ó Deus, se multiplique ainda muito e muito mais sobre eles. Ó Deus, derrama bênção sem medida nessa obra missionária. Usa-os para a tua glória, Senhor, para a transformação de muitas, milhares e milhares de vidas neste Brasil e no mundo, Senhor. Ó Deus, obrigado por tê-los aqui. Nós os recomendamos, nós os enviamos também como igreja a este campo missionário e dizemos ao Senhor: queremos estar com eles nesta obra. Ó Deus, usa-nos também para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em vidas, através destas duas vidas. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja, eu estarei no final, na portaria, dando um abraço, cumprimentando vocês. Vocês têm um pão, já preencha e me entrega, tá bom? Se você sentir no coração, me sentir no coração. Mas também nos adote em oração, porque a gente está nas trevas, tirando vidas da mão do Satanás, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês, amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos continuar orando na presença do Senhor. E quero colocar aqui alguns pedidos de oração, convidando pessoas que estão entre nós para estarem conosco. E você daqui a pouco vai de pé, se puder, se ajoelhar para a gente orar junto, tá bom? Mas eu gostaria de chamar aqui a Cláudia, se ela estiver aqui. Ela está querendo orar, pedindo oração pelo aniversário do seu filho André. Ela é nossa interna no Ceifar, é querida nossa aqui. Se ela está presente, vem para cá, Cláudio, porque a gente quer orar por você, orar pelo aniversário do seu filho, que está fazendo 24 anos, e nós queremos pedir a bênção do Senhor para ele, mas também para todo o lar, para essa família, que continue a ver milagres do Senhor. Nós queremos orar também. Se você tiver uma caneta, de verdade, anota aqui, tem uma solicitação para doadores de sangue. Maiara Salvati P. Fischer precisa de doação de sangue no banco de sangue do Hospital Nossa Senhora das Graças. Ela vai fazer um transplante de medula e nós precisamos orar por ela. E se você puder, você pode doar esse sangue e também vai ajudá-la e salvar muitas outras vidas também. Queremos orar. Se o Magno estiver aqui com sua esposa, ele pede oração para a esposa, que vai fazer também uma intervenção cirúrgica por causa de arritmia e síncope do coração. A internação vai acontecer no dia 20 e nós queremos orar por eles também. Então venha para cá, para a equipe médica. Querida, que bom que você está aqui. Se o Magno estiver aqui junto com a esposa, podem vir aqui também. Nós queremos orar por vocês e pedir a bênção de Deus nesse momento de vocês. Quero orar pela Thalita. Thalita também vai fazer uma cirurgia nesses próximos dias.
e a gente que tem sido abençoado por Deus pela vida dela, nós vamos também orar por ela e que Deus esteja cuidando e abençoando em cada detalhe dessa cirurgia. Lembre de orar essa semana pela nossa Convenção Batista Brasileira, que acontece a partir dessa próxima terça-feira, e o pastor Pascoal estará lá, junto com outros representantes dessa igreja. O pastor Silvado, que é aqui da cidade, é o nosso presidente da convenção atual, e precisamos orar por eles, para que a bênção do Senhor seja sobre eles ali, e para toda aquela liderança dos batistas do Brasil, que o Senhor se manifeste, que haja visitação do Senhor, e um tempo tremendo de fé, de celebração, de decisões, para que a gente possa continuar como igreja batista nessa terra, fazendo a obra do Senhor e sendo abençoado por Ele nessa tarefa. Então ore por isso também. E assim, se você puder, eu quero convidar você a se ajoelhar na presença de Deus. A gente acabou de ver que Deus tem poder para atender as nossas necessidades. Nós vamos orar por algumas delas. Sei que você trouxe a sua hoje também, e nós vamos orar, crendo que o Senhor há de responder e fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor tem esse encontro conosco, tanto os que estamos aqui presentes, quanto os que estamos juntos pela internet, televisão. O Senhor alcança-nos onde estamos, por isso nos apresentamos ao Senhor, e há pessoas nesse lugar ajoelhadas neste momento, ou talvez na frente do seu computador, dizendo, Senhor, que não é nada, que reconhece que precisa da ajuda, da força deste Deus, o Senhor Todo-Poderoso nas suas vidas. Clamamos por elas, que o Senhor atenda a cada desejo conforme a tua vontade, mas manifesta milagre do Senhor e a tua bênção em cada vida, em cada pessoa que hoje se apresenta na tua presença. Senhor, oramos pela Maiara, que está precisando dessa doação de sangue, que vai fazer esse transplante de medula. Ó Deus, oramos pela Talita, que vai fazer essa intervenção cirúrgica. Oramos pela Dioneia, esposa do Magno, que vai fazer também essa intervenção cirúrgica, e outros tantos que hoje talvez já estejam em algum leito de hospital. Ó Deus, estende a tua mão. Ó Deus, com poder toca as nossas feridas, Senhor, e sara. Cura para a honra e para a glória do Senhor. Devolve, Deus, a integridade, devolve saúde, para que cada um desses enfermos glorifique o teu nome, seja testemunha viva de que o Senhor tem poder. Faz milagre hoje, muda a nossa história, abençoa cada um deles, Senhor. Ó Deus, oramos pela Cláudia, pelo seu Chádia, que está orando pelo seu filho, o André. Queremos pedir a bênção do Senhor para esse lar. Ó Deus, que o André, nesse aniversário de 24 anos, perceba o teu carinho e o teu cuidado com ele, seja feliz, celebre um dia especial, mas junto com sua mãe, ó Deus, possa continuar caminhando com o Senhor, possa perceber, possa se aproximar de ti, e que a Chádia seja um instrumento da bênção do Senhor na vida dele, que o Senhor complete a tua obra na vida dela, ali também, ó Deus, devolvendo para ela toda a possibilidade ali, Deus, de voltar para o lar e de ser uma bênção ali naquela casa. Abençoa o restante desse tratamento, para que ela possa concluir com louvor, e possa te louvar e continuar sendo adoradora do Senhor. Ó Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que vivemos, por tudo que somos. Queremos lembrar da nossa convenção nessa próxima semana. Ó Deus, que o Senhor abençoe toda a liderança das nossas igrejas batistas do Brasil, que se reúnem nesta semana, e que ali o Senhor fale, se revele, mostre a tua vontade, e que como filhos teus, todos ali e neste Brasil todo, obedeçam a tua voz, sigam os teus passos, para que a tua obra continue sendo realizada com poder nessa terra. Queremos a bênção do Senhor para a nossa terra, queremos a bênção do Senhor para o mundo, e queremos dizer, usa-nos como igreja para isso também. Ó Deus, continua
a receber as nossas expressões de amor nessa manhã e fala ao nosso coração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o Senhor. Quando nos ama Jesus, quando nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu, Cristo te ama, Cristo me ama, quando nos ama Jesus. Quanto nos ama? Tu nos ama, Jesus. Quando nos ama, Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu, Cristo te ama, Cristo me ama, quando nos ama Jesus. Olha o que ele fez. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez ao desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quando nos ama Jesus. Foi por isto que no Salmo 116 o salmista perguntou: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? O que eu posso dar a Deus por este amor tão tremendo, incondicional, que Ele tem por mim? Nós às vezes nos cansamos de certas situações, de certas pessoas, caminhamos, cansamos, mas Deus nunca se cansa de nós, nunca. Aquele pai esperou o filho pródigo, talvez por alguns anos. Eu creio que todos os dias aquele pai saía da casa lá, e ao caminho olhar, todo dia, até que um dia ele olhou, e aquele filho vinha ao seu encontro. Foi o que aconteceu com o Sérgio, não é? Aquela mãe orou por 30 anos. 30 anos é tempo, né? É tempo. E até que um dia ela olhou e o Sérgio vinha. Ela pôde abraçar, botar uma sandália nos seus pés. É por isso, irmãos, que nós cooperamos na obra de Deus. É por isso que nós temos nossos dízimos e ofertas. O dízimo do irmão, a oferta do irmão, alcançou o Sérgio. Alcança os que estão na Cracolândia. Alcança aquelas menininhas lá no interior do país que são alugadas durante a noite para passar a noite num navio. Meninas de 9, 10 anos. Os pais alugam por R$20 para que elas possam trazer o sustento para casa. É por isso que Missões está lá. É por isso que o seu dízimo, a sua oferta é importante demais. É importante terminar isso aqui? É importante. Mas graças a Deus, a visão da nossa igreja, do nosso pastor, isso aqui é uma coisa, missões é outra, ação social é outra.
E é por isso que a igreja avança. Nada para por causa desta obra, graças a Deus. Nada de missões parou. As congregações continuam. Tudo continua. Porque nós sabemos que tudo isto é muito mais do que esta construção. Mas é importante também que terminemos para testemunho do Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Então quero deixar com você apenas 2 versículos da palavra. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não contribua preocupado, com tristeza, não contribua. Só se teu coração falar para você, vai, contribua, ajuda. Esta obra é séria, porque tem sido séria. Que Deus te abençoe. Amém. E outra coisa, aquilo que eu falei domingo passado, vamos fazer como os irmãos africanos. Ainda que você dê R$1, mas vem à frente. É momento de culto, é momento de dedicação ao Senhor. Ruge forte, contundente a guerra, o pecado, mas os seus clamores não podem afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei. Você conhece esse hino? Cante! Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano dono de Deus, ministro, revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Vejo longe campos vastos, prontos para colheitar, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Viu Deus desperta a geração eleita, para os teus obreiros concede. Vamos ficar em pé, cante! Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus, ministro e revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor, desprezando deste mundo as sendas ardilosa. Volto meu olhar pra cruz de quem me escapou. Dele tenho na alma então as bênçãos gloriosas, e feliz com Cristo. Eu quero ouvir você olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo. Olhando
Podeis assentar. Nessa quinta-feira, estava conversando com um amigo meu, chamado David, e durante um momento de oração, ele disse uma frase que mexeu comigo, e eu gravei na minha mente e coração. Ele disse algo parecido com isso: Senhor, somos mais dependentes de Ti do que muitas vezes confessamos e admitimos. E nessa manhã, irmãos, eu declaro que sou totalmente dependente de Cristo para trazer as riquezas da Sua palavra aqui a nós todos nessa manhã. E essa oração do meu amigo tem muito a ver com o tema que vamos meditar nessa manhã, que está baseado no texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu gosto muito do livro de Efésios. Ele é um livro que nos conta, nos fala de uma forma muito rica e muito bela de como nós dependemos de Deus e de tudo que nós recebemos em Deus através de Cristo. Para os irmãos terem uma noção, no livro de Efésios, nesses 6 capítulos, alguma referência sobre estarmos em Cristo ou Cristo estar em nós aparece nesse texto, nesse livro, 40 vezes. Existem 40 referências sobre esse termo, Cristo em nós ou nós em Cristo. Só para os irmãos terem uma noção de como isso é constante na leitura e na escrita de Efésios. No capítulo 1, no versículo 3, por exemplo, Paulo diz que Deus nos dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo que recebemos todas as bênçãos que temos em Deus. No versículo 7, Paulo também vai dizer que nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nós recebemos isso através de Jesus. O versículo 11 vai dizer que nele, em Cristo, somos também escolhidos por Deus. Então, durante toda a leitura do livro de Efésios, você vai percebendo Paulo dizendo: nós somos dependentes de Cristo. Muito mais do que admitimos muitas vezes, muito mais do que reconhecemos. E o capítulo 2, tema da nossa meditação hoje de manhã, ele vai pintar um quadro muito bonito sobre a salvação e o resgate que Deus opera em todos aqueles que se rendem à mensagem do Evangelho, a boa nova de Deus. E Paulo vai pintar esse quadro no Efésios capítulo 1, versículo 1 a 7, eu quero convidá-lo a acompanhar comigo tanto a leitura quanto a reflexão nesse texto. Efésios 2, versículo 1 vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E eu quero dividir esse texto de Efésios 2, de 1 a 7, em 3 cenas, para que possamos entendê-lo melhor. E a primeira cena, descrita pelo apóstolo Paulo, está do versículo 1 ao versículo 3. Lerei de novo para que a gente possa se concentrar primeiro nessa primeira cena aqui, descrita pelo apóstolo Paulo. Efésios 2, de 1 a 7 diz, de 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E eu quero te convidar a imaginar esse primeiro quadro.
Um quadro que descreve homens, mulheres, mortos nos seus pecados, nas suas transgressões. Entregue aos seus desejos, entregue aos seus pensamentos, entregue àquelas coisas que passam pela mente, que passam pelo coração, que o corpo deseja. Seguindo a maré desse mundo, seguindo o curso desse mundo. O caminho largo, como Jesus uma vez fez alusão àqueles que não consideram o favor, o amor de Deus. E uma história na Bíblia que encontra relação com esse texto e nos ajuda a ilustrar ainda mais essas cenas que nós vamos meditar aqui essa manhã, é a história que já foi citada aqui hoje pelo pastor Edson, que é a história do filho pródigo. E para imaginarmos essa primeira cena, na história do filho pródigo, esse é o momento em que o filho, quando saiu de casa e gastou todos os bens que o pai tinha, nos seus prazeres, nos seus desejos, ele se encontra sem nada, miserável, longe daqueles que o amavam e longe dos seus supostos amigos, comendo a comida dos porcos, ali, sem nenhuma esperança. E ali naquele momento ele lembra do seu pai. Essa é a cena do filho pródigo ali, que está morto em seus pecados e em suas transgressões, que está entregue às consequências dos seus erros, dos seus desejos, que está seguindo a maré, o curso desse mundo, a miséria desse mundo. Que Deus me ajude a descrever esse estado de miséria, esse estado de corrupção que nós temos antes de conhecer a Jesus. E você pode imaginar como isso mexeu tanto com o filho pródigo, e como quando nós vemos essa cena que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, em que estado nos encontramos. O apóstolo Paulo, ele faz mais uma referência a esse estado de distância de Cristo que nós nos encontramos quando não o conhecemos, no capítulo 12 de Efésios 2. Olha o capítulo 12 agora, onde vai trazer para a gente mais algumas cenas, né? Mais alguns argumentos sobre essa situação que nos encontramos quando estamos longe de Cristo. Versículo 12 vai dizer assim: naquela época, quando estamos longe de Deus, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que simbolizava o povo de Deus nessa terra naquele tempo, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa última palavra do apóstolo Paulo mexe tanto comigo. Viver sem Deus nesse mundo. Você consegue imaginar como é que é isso? Ou nós podemos inverter e dizer, viver como se Deus não existisse, não considerando a opinião de Deus. E é assim que a gente vive quando nós não estamos buscando uma comunhão com Deus. A gente levanta para trabalhar, faz os planos, cria os filhos, vive a vida conjugal sem considerar a vontade, a direção de Deus, muitas vezes sem reverência, sem temor, sem um relacionamento vivo com Ele, sem considerar a direção desse nosso Pai amoroso, desse nosso Pai que quer cuidar da gente, que quer nos direcionar. É como muitas vezes, quando novas decisões, novas oportunidades chegam até nós, e quando você não está com essa ciência de que Deus está sobre todas as coisas, nem passa na tua cabeça de considerar o que Deus pensa sobre isso. O que Deus está pensando sobre essa mudança que vai acontecer na sua vida, sobre essa oportunidade? Será que é algo favorável a mim, na perspectiva de Deus? Será que não? E os planos seguem sem consultar a Deus. E assim que a gente observa, muitos que estão ao nosso redor, que ainda não têm um relacionamento com Deus, vivendo a sua vida sem Deus nesse mundo, como se Deus não existisse, sem reconhecê-lo, sem agradecê-lo. E que cenário difícil é a gente imaginar quando a gente caminhava assim também, né? Sem Deus nesse mundo. Final do versículo 3, talvez tenha na minha opinião, uma das expressões mais fortes nesse texto. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E eu vejo nessa frase a terrível situação que se encontra aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Um pastor chamado Jonathan Edwards, teólogo do século XVIII, ele uma vez pregou uma mensagem que ficou conhecida mundialmente, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, onde ele retrata esse cenário, como estamos, como é perigosa a nossa situação sem Jesus.
E ele fala que merecedores do inferno e da condenação de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, só não são jogadas agora mesmo no inferno, pela boa vontade de Deus que nos sustenta dia a dia em misericórdia. Literalmente, em seu sermão, ele diz assim: ó pecador, pense no perigo terrível que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio de fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus. E nós não gostamos, como seres humanos, dessa ideia da condenação de Deus, da ira de Deus, dessa ideia de que somos miseráveis e totalmente dependentes da graça e do favor divino. Não é uma ideia que nos deixa confortáveis. Pensar na sujeira que o pecado, que a desobediência, que a corrupção gera no nosso coração e na nossa vida. E me surpreendeu algumas semanas atrás, quando eu estava fazendo o tempo devocional junto com meu filho, Lucas, de 2 anos, e a minha família. E nós achamos um aplicativo para celular que o nome dele é Bible, Bíblia em inglês. E é um aplicativo em que você pode baixar, e ali tem algumas cenas bíblicas para as crianças, e elas podem interagir com aquela cena bíblica, né? Então elas tocam nos animais, os animais fazem sons, a gente vê a história bíblica tomando cor, as crianças principalmente gostam muito desse aplicativo. E eu estava por várias noites conversando com meu filho e mostrando para o meu filho a história da criação. Então, na história da criação, está tudo lindo, né? Os animais estão felizes, o cenário é lindo, e todas as coisas estão acontecendo de uma forma perfeita, de uma forma ordenada por Deus, e a gente percebe ali uma harmonia, né? Naquele retrato ali da história de criação de Gênesis 1. Mas certa noite eu decidi ir um pouquinho além na história e falar: filho, você sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva, filho, eles desobedeceram o Papai do Céu. E Papai do Céu tinha dado uma ordem para eles, filho. Papai do Céu tinha falado assim: olha, você pode comer de todas as frutas que existem nesse jardim, mas não pode comer do fruto dessa árvore aqui, ó, a árvore do bem e do mal. Então, filho, você sabe o que Eva fez e Adão? Eles foram e comeram dessa árvore, logo desse fruto, filho. E aí eles desobedeceram a Deus. E a gente não pode desobedecer a Deus, né, filho? Não pode desobedecer papai, mamãe. Foi ensinando para ele ali, aplicando essa história na vida dele. Gente, qual foi a minha surpresa quando na outra noite, quando a gente sentou para fazer o nosso tempo em família, Lucas falou assim: papai, mostra para mim aquela história de Eva que comeu a maçã e desobedeceu a Deus. Não pode desobedecer a Deus, né, papai? Eu olhei para Sheila assim e falei: nossa, ele gravou tudo que eu falei ali numa noite, né? Como a criança, ela absorve tudo que a gente vai falando para ela e ela retém aquilo. E aí eu baixei a historinha da queda do homem e mostrei para o Lucas. E na história da queda, é diferente da história da criação, porque você vê os animais tensos, preocupados com o que está acontecendo ali com Adão e Eva. E a cada cena que passa desse aplicativo, na história da queda, Eva e Adão vão ficando cada vez mais tristes, sabe? Porque eles desobedecem a Deus nessa história. E eu lembro de chamar a atenção do Lucas para isso, falar: filho, você está percebendo como Adão e Eva estão tristes? Ele falou: pai, mas eles vão ficar felizes no fim da história, né, filho? E eu tive que falar para ele: filho, nessa história aqui, eles não ficam felizes, porque eles desobedeceram a Deus. Lembra que não pode, filho? E aí, quando essa história terminou, o Luquinhas olhou para mim e falou assim: papai, vamos olhar de novo a história da criação? Ela é mais legal, né? Isso me mostra, queridos irmãos, como todo ser humano, até os bem pequenininhos, 2 anos meu filho tem, não gostam de ver esse retrato nosso como desobedientes, como merecedores de um castigo de Deus, como sujos pelo pecado, pela corrupção. Nós não gostamos de ver isso. Mas, querido irmão, a Bíblia vai dizer, nós acabamos de ler nesse texto, que todo aquele que se encontra sem um relacionamento com Deus, sem comunhão com Cristo, é nessa cena que se encontra. Sem Deus nesse mundo, merecedor da ira de Deus, sem esperança, sujos pelo pecado. É assim que a Bíblia descreve. Mas o texto bíblico não termina aí. O versículo 4 começa com uma grande esperança e começa com uma palavra que muda toda a história. A palavra que o apóstolo Paulo usa
para demonstrar essa mudança repentina no desastre do ser humano é exatamente no português uma conjunção adversativa. Tive que lembrar de novo, voltar lá na internet, lá o que é isso. Mas só para que a gente possa representar isso aqui. Em algumas Bíblias está mas, na minha Bíblia está todavia, mas mostra essa atitude surpreendente de Deus na miséria humana. Como que Deus, qual foi a atitude de Deus ao ver a nossa miséria, ao ver a nossa perdição? E essa é uma cena de surpresa. A segunda cena desse texto é uma cena que nos surpreende. Olha o versículo 4, o versículo 5, que diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Palavras de esperança. Olha a cena que está sendo pintada aqui agora, gente. Um Deus que olha com misericórdia para aqueles que andavam sem Deus no mundo. Aqueles que não consideravam a Deus nesse mundo são olhados e considerados por Deus. São alcançados pela misericórdia, pela compaixão dele. Um Deus que olha com grande amor para aqueles que deveriam ser olhados com ira. Você lembra do versículo 3 que diz: merecedores da ira de Deus? Pessoas que deveriam ser olhados com ira são olhados com amor. Um Deus que dá vida novamente àqueles que mereciam a morte. E a morte espiritual que reinou nos filhos de Adão desde o primeiro pecado encontra a vida e esperança em Cristo, em sua graça e em seu amor. E olhando para essa relação que estamos fazendo com a história do filho pródigo, esse é o momento em que o filho começa a se aprontar para voltar para casa e faz o discurso quando chegasse na casa do seu pai. Essa história está registrada em Lucas 15, 18. E o discurso do filho pródigo é: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais merecedor, digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A história continua relatando que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, olha só, o mesmo sentimento descrito lá no versículo 4, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. A atitude do pai, surpreendente, ela pega o filho desarmado. Assim como o perdão de Deus nos surpreende, nos rende, quando nós sentimos o perdão e a graça de Deus sobre a nossa vida. E essa história continua no versículo 22, o pai dando ordens para os seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E, gente, essa é a cena que surpreende. Um filho que poderia ser recebido em casa com desprezo, que poderia ser recebido em casa com indiferença por aquilo que fez, pensando numa situação humana normal nossa. Um pai que poderia dizer assim: não quero nem saber de você, você me abandonou, você me considerou morto por pedir a sua herança antes, enquanto eu ainda estava vivo, me desonrou. Um filho que poderia ser recebido com indiferença é recebido com honra. A dignidade que ele tinha com seu pai, antes de sair de casa, é restaurada quando ele recebe o anel, quando ele recebe as vestes nobres, quando ele recebe a sandália nos seus pés, quando Deus troca os farrapos que ele estava vestindo, quando o pai troca os farrapos que eles estavam vestindo pelas roupas nobres de um filho. E sabe, irmãos, o que me intriga nessa história e aplico para a nossa vida, um pai que também resolve comemorar com seus amigos, à vista dos seus amigos, dos seus servos, à volta do seu filho. Um pai que não se envergonha do seu filho que o deixou. Assim somos nós também quando nós decidimos voltar para a casa do nosso pai. Assim somos nós quando nós nos encontramos nesse estado de miséria e falamos: Deus, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, eu preciso da tua graça. É um Deus que nos recebe assim, devolve a nossa dignidade, devolve a nossa honra, devolve todo o amor que temos no nosso coração. Ele transforma sentimentos. Nós vimos isso na história do Sérgio aqui hoje, um retrato vivo também dessa história da graça, dessa história de transformação. Um Deus que faz festa no céu quando um pecador se arrepende, como diz lá em Lucas 15, 7. A graça de Deus nos alcançou e nos salva. E sabe, gente, essa graça, que é um conceito divino, maravilhoso, e é um valor que precisa estar na nossa vida. Deus quer que nós
reproduzamos esse valor, que nós vivamos esse valor no nosso dia a dia. O conceito da graça, o conceito do perdão é um valor que Ele faz conosco, é um conceito que Ele usa na nossa vida, é um sentimento, né? Um ato de Deus de graça para conosco, e nós precisamos reproduzi-lo nos nossos relacionamentos. E esse conceito de graça, ele ficou ainda mais claro para mim ao assistir um filme chamado Os Miseráveis. Eu achei interessante esse filme, porque ele retrata a vida de pessoas que vão caminhando para a miséria por sua corrupção moral. Seja por causa do ódio, seja por causa do dinheiro, seja por causa da prostituição, as pessoas vão caminhando para uma degradação cada vez maior das suas vidas. Mas um ato de graça de outro ser humano muda o rumo da vida dessas pobres pessoas. E depois, ao refletir desse filme, no conteúdo bíblico, eu compreendi que a postura do ser humano sem o auxílio de Deus, o ser humano sem a ajuda de Deus, ele sempre vai caminhar para a miséria. Qualquer um de nós, sem o auxílio, sem o favor de Deus, nós sempre vamos caminhar para a corrupção e para a miséria. Basta ver a nossa sociedade sempre indo mais para a miséria. Mas basta um simples toque da graça divina para que a nossa vida se transforme, para que a gente possa sentir essa renovação e a nossa vida toda possa ser mudada. Um outro retrato disso que encontro na palavra de Deus é aquela história de Jesus, quando foi levada a ele uma mulher que foi pega em adultério, em João 8. E os religiosos da época tentam ali acusar aquela mulher e aplicar a ela aquilo que a lei de Moisés dizia: apedrejamento era a consequência de pegar-se em adultério uma pessoa em flagrante. E ali Jesus, com muita sabedoria, Ele derrama uma gotinha da sua graça sobre a vida daquela mulher. E Ele fala para os religiosos: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E um por um vai saindo, até deixá-los sozinhos. E naquele momento, diz a Bíblia que ele se levanta e pergunta para a mulher: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela fala: todos foram. Eu também não te condeno. Olha a gota de graça. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esse gota de graça na vida dessa mulher mudou a vida dela por completo. E essa gota de graça que muda a nossa vida, mudou a minha vida, mudou a vida de cada um de nós que estamos aqui, que já experimentamos isso. E a ótima notícia do Evangelho é que essa graça, que pode transformar totalmente a sua vida, que te livra da morte, da miséria, pela misericórdia, graça e do amor de Deus, está disponível aqui hoje para você. Ela está disponível aqui para você, basta você aceitá-la e viver com Cristo. Mas o plano de Deus, irmão, Ele não para aí. Deus não somente nos livrou da miséria do pecado, pela sua graça, pelo seu amor, mas o texto bíblico vai continuar dizendo no versículo 6, versículo 7, que Ele nos tornou filhos dEle, herdeiros dEle. Nós recebemos tudo que Cristo e que Deus tem, é nosso, em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 6, versículo 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que vão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você consegue imaginar essa última cena aqui pintada? Ela para mim é a mais linda desse texto. Paulo está dizendo que você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você consegue imaginar essa cena? Um Deus que te tira da miséria, e você, como filho de Deus, reinando com Ele, desfruta da sua presença e do seu favor. Espiritualmente nós já estamos reinando com Cristo, é isso que a Bíblia nos ensina. Estamos aqui representando Jesus num mundo perdido, somos embaixadores dEle, herdeiros da promessa dEle, luz desse mundo, mas estamos reinando com Ele, e assim devemos nos portar, e assim devemos viver. Agora vamos juntar essas três cenas e ver esse lindo quadro pintado aqui por Deus através do apóstolo Paulo. Primeira cena diz de um homem miserável, condenado, que merecia a ira de Deus, entregue aos seus pecados, aos seus desejos. E aí a segunda cena nos diz, nesse quadro, que Deus, pela sua graça, Ele resgatou esse homem, perdoou esse homem e transformou esse homem por amor. Não somente isso, mas Ele o fez assentar com Ele e deu tudo o que tinha para esse homem perdido.
e o fez filho do rei. Filho do rei. É um quadro maravilhoso, não é verdade? Olhando de novo para a história do filho pródigo, essa é a cena da festa. É a cena onde o pai está festejando com o filho, é a cena onde estão todos ali felizes, e onde aquele filho que estava na sarjeta e no pecado é recebido com festa e se torna motivo de celebração e alegria de todos. Essa é a cena pintada por Jesus, por Deus, através do apóstolo Paulo, nessa passagem da Escritura. E eu quero te convidar, depois de examinarmos, de refletirmos sobre essa passagem da Palavra de Deus, eu quero fazer 3 apelos a você essa manhã. E quero que você considere o que vou falar aqui nesse momento. Queridos irmãos, eu sei que todas as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E por isso nós proclamamos aqui no culto, na internet, em todos os lugares, porque queremos que todos ouçam essa transformação que Cristo pode operar em nós, essa transformação que Ele pode fazer. Mas eu quero falar especificamente, nesse momento, de que precisamos pregar e falar dessa mensagem de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens que estão ao nosso redor. Elas precisam ouvir essa mensagem de esperança. E eu quero chamar a tua atenção para o versículo 7, porque ali há algo precioso nesse sentido, de como precisamos falar às novas gerações dessa mensagem de vida. Vou começar no versículo 6, para que dê continuidade na frase. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a mudar esse termo que Paulo usa, nas eras que hão de vir, para que fique ainda mais claro para nós o que Paulo está querendo dizer aqui e aplicarmos para isso que eu estou falando aqui com os irmãos. Vamos ler de novo, olha lá. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar para as novas gerações, para mostrar para as crianças, para os adolescentes, para mostrar aos próximos passos, ao futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, queridos pais, o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, são corações férteis para receber essa mensagem. Estão prontos para que nós semeemos com amor, com vida. Quando eles conseguem perceber essa gratidão, essa alegria, essa esperança que temos em Jesus, isso capta o coração deles de tal forma. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita e que apontou que quase 85% das pessoas que tomam uma decisão por Cristo fazem isso entre as idades de 4 a 14 anos. Quase 85% das pessoas nos Estados Unidos que tomaram uma decisão por Jesus fizeram isso entre os 4 e 14 anos. Quando eu olho essa estatística, e de tempos em tempos eu releio ela e me lembro dela, me mostra da nossa grande responsabilidade com nossas crianças e adolescentes nessa fase de vida. E eu sou tão feliz por Deus ter me confiado a liderança do Ministério Infantil dessa igreja e de poder estar ali domingo após domingo, também incentivando a vida, incentivando essa mensagem na vida das nossas crianças. E eu quero dizer para você, pai que está aqui presente, adulto que está aqui presente, pode investir na vida de uma criança, de um adolescente. Nós queremos ser parceiros de vocês. Nós queremos trabalhar juntos. Você sabe qual é a nossa mentalidade quando a gente está preparando o material de domingo aqui para as crianças? Nós estamos sonhando com o seguinte: nós só estamos dando um pontapé inicial para aquilo que vai acontecer em casa durante a semana. Nós só estamos começando aquilo que a criança vai vivenciar em casa, no Evangelho. E nós temos esse sonho de que a criança possa viver no seu lar aquilo que ela está vendo aqui na igreja, que aquilo possa ser reforçado, que aquilo possa ser afirmado no seu lar e que aquilo faça sentido para ela, porque ela vê na prática no dia a dia. Portanto, querido pai, nós queremos ser parceiros de vocês, nós queremos fazer juntos. A Bíblia nos chama, agora falando como pai do Lucas e do Christian, chama cada um de nós como pais a sermos responsáveis espirituais sobre a vida das nossas crianças. Eu sou o responsável espiritual pela vida do Lucas e do Christian. E como igreja, nós somos auxiliares de vocês nessa tarefa. Nós queremos incentivá-los, inspirá-los, queremos dar todo o apoio, toda a força que podemos dar, e juntos nós vamos alcançar o coração das nossas crianças, amém? Eu sei que esse é o nosso desejo como pais que estamos aqui, como nós queremos ver os nossos filhos terem um relacionamento vivo com Deus, e nós podemos fazer isso juntos, possamos levar essa mensagem de esperança ao coração delas. E eu não estou falando aqui para essa parceria, uma família perfeita, eu não estou falando aqui
de coisas mirabolantes, eu estou falando, nós estamos fazendo o nosso melhor aqui como igreja. E queremos te incentivar a você a fazer o seu melhor em casa com seu filho também. Que possamos unir forças e alcançar o coração das nossas crianças. Crianças que estão aqui presentes hoje, que estão me ouvindo, essa mensagem é para vocês também. Essa mensagem de esperança, ela é direcionada para vocês. Nós temos um Deus que viu como a gente estava longe de Deus, como a gente estava perdido longe de Deus, como quando a gente errava, a gente deixa tanto o coração de papai do céu, de Deus, quanto o coração da mamãe e do papai, e o nosso coração também fica triste, não é verdade? Ele viu isso, e ele decidiu nos ajudar. Ele mandou o seu Filho Jesus por nós, para que ele pudesse nos perdoar de todos os erros, de todas as coisas erradas que a gente fizesse. E quando a gente entende, fala assim, poxa Jesus, obrigado porque o Senhor pode me dar vida. E quando você pede perdão a Deus pelas coisas erradas que você faz, fala, Deus, eu não quero mais fazer as coisas erradas, eu quero mais desobedecer, eu não quero mais fazer coisas que me deixam tristes, deixam as outras pessoas tristes. Eu quero viver com o Senhor. Me ensina, Jesus, me ensina a fazer as coisas certas, me ensina a te amar, me ensina a viver contigo toda a vida. E quando você está fazendo essa oração, de todo o coração, você está falando para Jesus, Jesus, eu quero viver minha vida contigo. Portanto, essa mensagem é para você, é para que você ouça e entenda, eu também posso fazer parte disso, Deus também está falando comigo. E esse é o meu primeiro apelo essa manhã. Amém, pais? Amém, crianças? Essa mensagem é para vocês também. Meu segundo apelo essa manhã se dirige àqueles que já experimentaram dessa graça, desse perdão, desse amor de Deus, já sabem o que é ter um relacionamento vivo com Ele, mas que ao invés de viverem como filhos do rei, estão vivendo, como diz no versículo 1, como filhos da desobediência. Essa mensagem bíblica está aqui para te lembrar que você não é mais escravo dos seus desejos e dos seus pecados. Você não mais precisa ficar escravizado disso, você não está mais morto para Deus. É isso que a Bíblia diz. As coisas que te enredam, as coisas que você comete e não consegue se livrar, elas não mais te prendem. Porque essa mensagem está nos lembrando que Deus já nos fez seus filhos e já levou todos os seus pecados, todas as nossas transgressões. Ainda lutamos contra o pecado, ainda lutamos com o erro, mas Ele não mais nos escraviza. E eu queria que você lembrasse disso. Eu queria que você tomasse essa coragem de novo. Você carrega o nome de Deus sobre você. Você é herdeiro de Cristo. E Deus te chama a representar Ele nessa terra, com todo o seu viver, com todas as suas ações, com as suas palavras, com tudo aquilo que você pode, que você possa viver isso. E seguir aquele conselho de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o segundo apelo dessa manhã. E o terceiro e último apelo que eu queria fazer a vocês, essa manhã, você que está me ouvindo e que ainda não tem um relacionamento com Jesus, se identificou hoje de manhã com aquela primeira cena que descrevemos, você que ainda não tem essa intimidade, não decidiu tomar essa decisão de entrega com Jesus, e como o texto mesmo disse, ainda está morto nos seus delitos, nos seus pecados, sem esperança, sem Deus nesse mundo, destinado à ira de Deus, sujo pelo seu pecado, pelos seus desejos, eu quero te convidar a se arrepender essa manhã. Se arrependa, ouça essa mensagem de morte e vida que está diante de você, e aceite essa graça, esse favor de Deus que está a teu alcance. Nós começamos uma reflexão bíblica com uma sentença de morte, estamos terminando ela com uma esperança eterna de vida. E essa esperança que está aqui para você hoje, para que você tome um passo e fale, Deus, eu reconheço os meus erros, os meus pecados, e eu quero ter a minha vida transformada por essa graça que eu ouvi hoje de manhã. Eu sei que o Senhor pode, me perdoa, me faz um novo homem, me faz uma nova mulher no Senhor, e Deus vai responder com graça. E nesse momento, eu quero convidar aquelas pessoas que desejam aceitar esse último apelo que eu fiz, que estão se entregando hoje a Jesus, de todo o coração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, essa manhã, como uma atitude prática dessa tua rendição a Jesus. Se tem alguém aqui hoje que deseja tomar essa decisão com Cristo, eu quero te convidar a vir aqui à frente essa manhã,
peço a ajuda dos pastores, dos líderes dessa igreja. Nós queremos te acolher. Nós queremos dar a você a oportunidade de crescer com Jesus. Então, se alguém quer tomar essa decisão com Cristo aqui essa manhã, venha até aqui à frente e se entregue a Jesus de todo o teu coração. Aqueles que querem responder ao primeiro e segundo apelo sobre os pais e também sobre essa decisão de viver de novo honrando a Jesus nessa terra, fique no seu lugar em oração, se reconcilia com Deus, faz o seu compromisso com Deus. Mas eu quero pedir a você que está hoje dedicando a sua vida a Jesus completamente, que você venha aqui na frente, nós vamos orar juntos. Peço um líder que venha acompanhar esse rapaz que veio aqui na frente e nós vamos orar. Feche os teus olhos. Jesus querido, muito obrigado, porque a tua palavra descreve com tanta clareza o teu amor, a tua graça sobre nós. Nós que estávamos caminhando por um caminho de desespero, por um caminho de angústia, somos resgatados pelo Senhor e livres de todo pecado, limpos pelo Senhor, e pela sua graça fomos salvos. Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa que está fazendo essa oração, tanto aqui na igreja quanto na internet, que está dedicando a sua vida ao Senhor, está falando: eu entendi que eu estou nesse primeiro cenário e eu preciso da tua graça, Senhor. Eu não quero continuar assim, eu quero ser transformado pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos também como pais a transmitirmos essa mensagem de vida para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os jovens que estão ao nosso redor. Eles precisam ouvir e o coração deles está sedento por esse conhecimento. E que o Senhor nos capacite para falarmos com amor e com esperança, mostrarmos isso nas nossas vidas. Ajuda-nos a, como igreja e como família, fazermos essa parceria para alcançar o coração das nossas crianças. Senhor Jesus, se tem pessoas aqui hoje também orando, pedindo perdão, porque ao invés de viverem como filhos do rei, estão vivendo como se fossem escravos ainda e como filhos da desobediência. Senhor Jesus, que o Senhor mesmo possa direcionar de novo essa pessoa para o caminho certo e possa restaurar o coração dela, porque o Senhor nos oferece perdão ilimitado. Louvamos o teu nome e te engrandecemos, porque essa graça está disponível a nós e podemos recebê-la no teu precioso nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos terminar esse culto cantando esse cântico a pedido do pastor Daniel, esse hino tão amado do nosso coração, porque nós realmente amamos essa mensagem. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, por quê? Porque morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Declare o seu amor por Ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Eu levarei também na cruz, por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Eu amo, sim, eu amo a mensagem
Até o fim. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, porque Ele vem buscar, Ele vem me buscar, e com Ele no lar, Sua glória para sempre. Sim, eu amo essa mensagem. As Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei também deparou uma coroa. Só Sua voz. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha deparou uma coroa. Aleluia. Antes de você, pode aplaudir a mensagem da cruz. Pastor Edson, vem aqui, você vai orar para encerrar o culto. Mas antes de você ir embora, as irmãs Néia, Irene e Márcia estão convocando a igreja para orar pela cidade de Itaoca, São Paulo. É uma cidade que está sofrendo com enchentes. E elas conseguiram um caminhão. Elas, por conta própria, conseguiram um caminhão para levar doações, mas o que elas estão precisando mesmo no momento é curativos, talheres, produtos de limpeza, panelas ou o que puderem doar. Hoje à noite, depois do culto da noite, você que está na internet nos assistindo, você que virá hoje à noite, o caminhão vai estar aqui para receber todas as doações. O caminhão já está aqui, né? Mas elas também estão. Elas estão aqui. Onde é que estão? A Néia, a Irene e a Márcia. Venham aqui à frente, por favor, para que a igreja conheça vocês, tá? E nós não nos preparamos, talvez você não tenha trazido alguma coisa. Durante o dia você pode trazer, deixar aqui na recepção da igreja e vai ser encaminhado para o caminhão. E hoje à noite também, após o culto, se Deus colocar no seu coração, com certeza Ele vai colocar no seu coração, porque Deus ama todas as pessoas dessa cidade. Eu vou fazer um desafio: não venha hoje à noite para o culto sem trazer alguma coisa. Amém? Então você que vem hoje à noite, eu sei que muitos irmãos não vêm à noite, mas você que vem, você que está nos assistindo pela internet, venha hoje à noite aqui trazendo alguma coisa de doação para essa campanha pela cidade de Itaoca. Obrigada, viu? Por vocês estarem aqui, por vocês serem essa bênção. Eles estão precisando de remédio para dor de cabeça, para criança também. Então, o que você tiver vai ser bênção. Olhe lá a validade, essas coisas antes de trazer, tá? Porque a situação é de desespero. Vamos orar, pastor, por essas coisas. Ela falou em talheres também, tá? Tudo que você puder trazer, né, você traga. Deus, obrigado.
pelo que ouvimos nesta manhã, Senhor, pelo que vimos. E agora, Pai, colocamos especificamente, a cidade ali de Itaoca, Senhor. Tem sido assolada por aqueles temporais, pelas enchentes, por aquelas avalanches. E, Senhor, visita ali o teu povo, a tua igreja que está ali. E aqueles também, Senhor, que não sendo, mas são criaturas do Senhor, sofrem e precisam também da tua ajuda, do teu amor. Obrigado pelas tuas servas, Senhor, que se levantaram com este propósito, que possamos lotar este caminhão ainda hoje, Senhor, e ele ser bênção ali naquela localidade. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa tarde para os irmãos.